Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui do nosso canal Psicanálise e Afins. Esse é o nosso vídeo de número 100, por isso que a gente está fazendo hoje aqui, iniciando uma série comemorativa. Como a gente falou aí alguns dias atrás, a gente falou que a partir desse vídeo 100 a gente faria uma série comemorativa para a gente falar do grafo do desejo. Que grafo complicado aquele ali do Lacan. O grafo do desejo é um dos recursos mais utilizados pelo Lacan. Ele é bastante complexo, ele tem muitos detalhes, tem muito daquela escrita matemática do Lacan e por isso a gente vai fazer uma série relativamente longa, com bastante vídeos para que a gente possa ir destrinchando o grafo do desejo parte por parte para a gente conseguir entender, ok? Então a gente vai fazer aos poucos, vamos apresentando. Hoje eu queria trazer, para começar, lógico, né, sempre faço assim, um pouco da história do Lacan com os grafos e tudo mais, beleza? Vamos lá, entender como é que é esse trabalho do Lacan com os grafos. Para começar, né, quando a gente fala dessa escrita matemática do Lacan, a rigor, a gente não pode dizer que são matemas, esses aqui que estão no grafo do desejo, aquelas letrinhas matemáticas que estão ali. Porque a era do matema em Lacan só vai surgir naquilo que a gente chama de segunda clínica, ou seja, lá por volta dos anos 70. Mas é como se a gente vai ver muito essa questão aqui no grafo do desejo, a questão da retroatividade, da significação e coisa assim. É como se o Lacan, de alguma forma lá atrás, 1950 e poucos, já colocasse algo que lá na frente vai ser nomeado de matema. Então tem gente que já chama de matema, tem gente que não. A rigor não seriam matemas, porque os matemas só na segunda clínica, mas é a mesma escrita matemática, aquela escrita meio algébrica ali do Lacan, ok? De toda forma, para simplificar, ao longo dessa série, a gente vai tratar, a gente vai falar isso como se fossem matemas, ok? A gente vai dizer matemas, mas a gente já tem essa noção de que a rigor não seriam matemas. Hoje eu gostaria de falar primeiro, então, da história do uso lacaniano dos grafos, de uma maneira geral, ok? Para que a gente possa entender como é que esse grafo do desejo surge e até quando ele é usado. Para ser bem preciso, os grafos são usados por Lacan ao longo de praticamente toda a sua obra. Basta a gente lembrar que lá no seminário 2, né, o esquema L vai surgir no seminário 2. E o esquema L já é um grafo, olha aqui o esquema L. Ele surge já na sua forma final, essa forma acabada dele, no seminário 2, que é ali daquele biênio 1954 até 1955. Mas se a gente for prestar atenção, até o seminário 27, que é ali do biênio de 78, 79, o Lacan ainda fazia o uso dos grafos, ok? Tem que lembrar que esse seminário, o seminário 27, que se chama A Topologia e o Tempo, não é reconhecido por alguns como se fosse um seminário mesmo do Lacan. A gente vê que nos seminários oficiais, ou seja, aqueles que são reconhecidos como seminários de Lacan, o seminário 24, né, é o seminário onde a proposta dos grafos surge pela última vez, ok? Então, o seminário 24, a última vez que o Lacan vai usar os grafos dentro do que a gente reconhece como seminários oficiais do Lacan. Os seminários 25, 26 e 27 não são necessariamente reconhecidos como seminários do Lacan para alguns, ok? Não para todos. O grafo do desejo, especificamente, ele surge no seminário 5, seminário 5, que é do biênio de 1957 1958, e é ali que ele é elaborado, é nesse seminário que o grafo do desejo começa a ser elaborado. Mas ele começa exatamente a ser construído na primeira lição desse seminário. Vocês forem olhar aqui bem no iniciozinho do seminário, vocês passam algumas poucas páginas, a gente já tem a primeira forma do grafo do desejo, dá um esboço muito inicial, que é essa forma que a gente está aqui do lado, é essa forma que está na primeira lição do grafo do desejo aqui, na primeira lição do seminário 5 do Lacan. A forma definitiva do grafo do desejo, aquela final mesmo, ela vai surgir no texto dos Escritos. Vou abrir também. É um texto que está mais ao fim que dos Escritos, chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Essa forma final surge exatamente na página 831. Isso, 831.
aqui a forma final, bem ao pé da página, que é essa forma aqui, ok? Essa é a forma definitiva, a última versão do grafo do desejo na Lacan. A forma final mesmo foi essa que aparece nesse texto dos escritos. Basicamente a gente vai ficar falando, no texto, a subversão do sujeito, tá? A gente resume os títulos do Lacan algumas vezes. Então nós vemos aí, simplesmente aí pelas imagens, né, que é um percurso muito longo. Mas nós vamos percorrer todo esse percurso. Nós vamos olhar de uma maneira geral essa construção do grafo ao longo disso tudo. Por enquanto, vamos lá, vamos continuar falando de história mais um pouquinho. O grafo do desejo surge então na primeira lição aqui do seminário 5, que é quando ele é construído. Inclusive aqui no final do seminário 5 a gente tem um anexo, os anexos aqui no finalzinho do seminário 5, que tem aqui o grafo do desejo, ok? Tem uma construção, aqui mesmo, a primeira forma que aparece é essa forma final, até fala, no Escritos, página 831, falando da paginação da versão brasileira, claro. E aqui eles vão mostrar essa construção do grafo e tudo mais. E o grafo tem uma força de mostração muito grande também, aqui no seminário 6, ok? O desejo e sua interpretação, óbvio, né? Um seminário do Lacan sobre o desejo. O grafo do desejo que ele estava construindo, logicamente, tem muita força, vai ser discutido ao longo de todo esse seminário, com uma força muito grande ali de mostração, um recurso muito bom que o Lacan vai utilizar nesse seminário. A forma acabada, como a gente disse, está aqui nos escritos, tá? Nesse texto, nessa subversão do sujeito. E o Lacan continua usando o grafo, né, como uma ferramenta de mostração da sua teoria até o seminário 18, de um discurso que não fosse semblante. Tá? Esse seminário 18 é de 1971, ele foi feito todo dentro de um ano só. O Lacan vai usar, até aqui, o Lacan usa o grafo do desejo claramente, ok? Até o seminário 18. Então, o grafo do desejo do seminário 5 até o seminário 18, tá bom? Mas não é em todos os seminários que o Lacan vai usar. Por exemplo, o seminário 7 no seminário 8, o seminário 7 o seminário da ética, o seminário 8 o seminário da transferência, o Lacan não utiliza o grafo do desejo nenhuma vez, ok? E também a gente já disse que ele tem uma pequena apariçãozinha ali no final, no seminário 24, no seminário 27, com menos relevância, nem é o grafo todo montado, né? Mas aqui no seminário 24, eu mostrei o seminário 24, né? Esse aqui eu tenho uma versão bacana, né? Ganhei de uma grande amiga, a Jane, me deu essa versão aqui. Ele aparece aqui brevemente, muito rápido, e a gente tem essa pequena aparição também no seminário 27, que é o último dos seminários do Lacan. Por fim, são 22 anos do uso lacaniano dessa ferramenta, né? O grafo do desejo, precisamente da lição 1 do seminário 5, que é no dia 6 de novembro de 1957, até a lição 9 do seminário 26, em 8 de maio de 1979. Esse é o período de uso do grafo do desejo pelo Lacan, ok? Mas temos que ressaltar que ele foi mais amplamente utilizado dentro da sua primeira clínica, entre os seminários 5 e 18. Depois, os nós borromianos acabaram tomando grande força aí no Lacan a partir do seminário 19, que é quando começa a aparecer a proposta borromiana, e dali em diante o nó borromiano foi a grande ferramenta de mostração que o Lacan utilizou até o fim da sua obra, ok? Nessa nossa série comemorativa, nós iremos apresentar as principais noções que regem a teoria dos grafos. Vai ser o nosso próximo vídeo, a gente vai passar aí pela história dos grafos, por que é um grafo, por que o Lacan utiliza isso, a gente vai entender um pouco dessa história. E a gente também vai ver a construção lacaniana do grafo do desejo, tá? Parte por parte, aos pouquinhos, a gente vai construindo o grafo da mesma maneira que o Lacan foi construindo, com a diferença que nós vamos explicando, apresentando os mateminhas e apresentando alguns outros textos muito bons que a gente vai utilizar para poder trabalhar aqui o grafo do desejo do Lacan, ok? Então, vão ser muitas e muitas ferramentas, muitas apresentações, muitos matemas, muita coisinha, muito detalhe que a gente tem que ver. E quem sabe depois a gente pode colocar até também algumas implicações clínicas aí
do gráfico do desejo para a gente trazer algo aqui para a nossa prática mesmo do dia a dia, ok? Então, estamos aí, dado esse nosso percurso que vamos fazer nessa série. Hoje falamos um pouquinho só do uso lacaniano dos grafos, da história do gráfico do desejo dentro da obra do Lacan. Semana que vem a gente vai falar sobre o que é um grafo, a teoria dos grafos, o que isso quer dizer, por que o Lacan utiliza isso e tudo mais. Beleza? Então, até lá, o que a gente pede, como sempre, dá o seu joinha aí pra gente, curte, compartilhe com seus amigos, fala com o pessoal, olha aqui, vai ter uma série sobre o gráfico do desejo, se vocês conhecem alguns amigos que se interessam por esse tema, manda para os amigos aí, quem sabe a gente começa a discutir aqui. Inclusive, para começar a discutir, deixe seu comentário, vai, faça com um monte de gente. A gente acabou de fazer uma série só de respostas aos comentários de vocês. Deixem seus comentários, vem conversar com a gente. E não só aqui no YouTube, pode ser também pelas redes sociais, ó, Facebook, Instagram, Twitter, onde vocês quiserem. Inclusive no nosso site, o psicanaliseafins.com.br, está aqui também o nosso link. Lá vocês conseguem também conversar com a gente, tem uma guia específica para contato, tem uma outra guia sobre os nossos cursos, uma guia sobre as produções. Vai lá, conheça o nosso site também que vale a pena, ok? No mais, a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço e até lá!